Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, para conversarmos sobre arquétipos femininos e os asteroides, né? Como é que eu vejo esses arquétipos femininos no estilo Marina no meu mapa natal? Então, é muito importante entender se você... Ai, gente, eu fiz um coque aqui, mas ele é um coque... Sabe aquele coque rápido que a gente faz? Pois é. Então, assim, não tá perfeito, tá? Mas é isso. Se você não conhece o meu canal, não conhece o meu trabalho como astróloga, talvez você não vai entender, a princípio, o que eu quero dizer no estilo Marina. Acontece que eu desenvolvi um mapa astrológico para mulheres já faz alguns anos, que se chama Mapa Feminino. Já fiz muitos mapas femininos, sou muito abençoada por várias mulheres terem tido esse interesse, tá? É por isso que eu estou aqui, inclusive. Então, eu desenvolvi uma técnica de leitura de mapa com viés, com foco no feminino e na mulher. Eu já falei sobre isso várias vezes, tem uma série de vídeos aqui no canal sobre esse assunto, tem inclusive vídeos em que eu falo do mapa feminino de estrelas famosas como a Beyoncé, a Lana Del Rey, a Rainha Elizabeth, a Kate Middleton. Então só basta vocês olharem aí na playlist de energia feminina, está lá, tá? Bom, mas o ponto hoje é um ponto que vocês me pedem muito para falar, que é o arquétipo. Geralmente, quando eu envio o mapa feminino, eu envio em 2 áudios. Eu produzo os mapas em áudio, só para deixar claro. E o segundo áudio sempre trata desses arquétipos que são inspirados nos posicionamentos dos asteroides e pontos associados tradicionalmente ao feminino, como, por exemplo, Lilith, né? Quem estuda astrologia já deve ter tropeçado na Lilith em algum momento, que é um ponto associado ao feminino. Existe no mapa do homem? Claro. Todos esses asteroides e pontos astrológicos existem no mapa dos homens. Mas é o que eu falei, a leitura do mapa feminino é uma leitura com um viés feminino. Um viés, ou seja, um foco nas questões da mulher para quem aquele mapa está sendo feito, tá? Inclusive, antes do mapa, eu tenho uma conversa, eu peço para aquela mulher se apresentar para mim. É importante dizer que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo, fui cortando, adicionando coisas até chegar na estrutura que o mapa feminino tem hoje. Contudo, eu sempre quis que essa visão dos asteroides e dos arquétipos associados a esses asteroides funcionasse como uma forma daquela mulher se ver de outras maneiras. Então, imagina que eu sou mãe de 3 filhos ou de 2 filhos, enfim. Eu vivo muito imersa no mundo da maternidade, no mundo da família, e eu acho que eu estou muito longe, por exemplo, da mulher sensual, porque nesse momento eu estou vivendo mais essa visão de mim como mãe, esposa e tudo mais. Então, quando a Marina fala de Lilith, ou quando ela fala do meu lado sombra, que é a Lilith, né? A bruxa, o arquétipo da bruxa, eu permito àquela mulher se ver sem aquela camada de ser a boa mãe, a que está sempre certa, a que está sempre cuidando de todo mundo. Então, Lilith e a bruxa é o teu lado mais individual, às vezes até um pouco egoísta, mas é que é necessário que a gente tenha também esse lado. Ou então, você é uma mulher muito ligada ao trabalho, você é uma profissional, você é uma professora, você vive tendo que ensinar as pessoas, você vive nesse perfil, às vezes até um pouco rígido, da sua personalidade. A câmera mexeu aí porque eu esbarrei aqui. E eu vou e falo das suas séries, ou seja, do arquétipo da mãe. E aí você pode talvez se ver um pouco mais como uma nutridora, como uma figura mais afetiva, mais doméstica, mais acolhedora. Ou você é uma mulher muito racional, uma mulher sábia, né? Uma mulher muito prática. E aí eu falo da tua mística, do teu lado mais ligado à espiritualidade, né? Que é o asteroide Vesta. Então vejam que, na minha intenção, os arquétipos e os asteroides, eles são discutidos no mapa feminino porque é uma forma daquela mulher se enxergar em sua totalidade, vendo que ela não é só uma coisa só, e ela não está presa a só esse momento da vida que ela está vivendo agora, em que o trabalho é mais importante. Ela tem também o seu lado mãe, ela tem também o seu lado sensual, ela tem o seu lado guerreira, ou então ela tá muito naquela visão da mãe, ela tá naquele momento de trocar fralda, de cuidar de criança, e aí ela pode também se enxergar como essa figura que é uma mulher
poderosa, né? Então, uma mulher poderosa, uma mulher que cuida de si, ou, enfim, uma mulher espiritualizada, ela vai olhar todos os lados de quem ela é. Quando a gente ouve os nossos arquétipos, quando a gente entra em detalhes com os nossos arquétipos, a gente tem essa sensação de ser atendida naquilo que está, muitas vezes, ignorado dentro de nós. Queria mostrar a vocês esse livro que chama-se Asteroid Goddesses, da autora Dimitra George e do Douglas Bloch. A Dimitra George, ela é uma astróloga com ênfase mitóloga, enfim. Ela é uma astróloga com uma ênfase muito grande nos asteroides femininos e em pontos femininos. Ela tem um trabalho muito bacana sobre Lilith também. Então, quando eu li este livro, eu já estava desenvolvendo meu trabalho, tá? Eu não me inspirei totalmente nesse livro, mas foi um livro que me ajudou a ter muita base de conhecimento, tá? E a partir de algumas coisas, eu não concordo com tudo, para deixar claro, eu tenho a minha visão sobre alguns posicionamentos. Aqui a gente tem The Mythology, Psychology and Astrology of the Re-Emerging Feminine. Então, seria a mitologia, a psicologia e a astrologia do feminino que reemerge, que ressurge na atualidade, tá? Então, é muito interessante. Eu estou mostrando para vocês, até se vocês tiverem interesse em conhecer o trabalho da Dimitra. E também eu acredito para vocês entenderem o seguinte: tudo que nós desenvolvemos como astrólogos é baseado, na minha opinião, é baseado no que nós observamos, que é fundamental. Se você estuda astrologia, mas você não faz mapa, você precisa fazer mapa para você poder botar em prática aquilo que você estuda. E os outros 50%, gente, é o que você estuda com outros astrólogos, que as luzes que um astrólogo vai trazendo um para o outro, tá? Então, é uma espécie de bibliografia para vocês aí, tá bom? Bom, dito isto, vamos falar um pouquinho sobre esses arquétipos e esses asteroides. Sem uma ordem específica, porque no mapa astrológico feminino, geralmente o que eu faço é começar falando sobre os asteroides ou os arquétipos mais predominantes no mapa de uma mulher. Então, por exemplo, você tem o Sol no signo de Virgem e você tem o asteroide Pallas, que é associado ao arquétipo da sábia, em conjunção a esse Sol, também em Virgem. Então fica muito claro que há aqui uma expressão muito grande do asteroide sábia na vida daquela mulher. Inclusive pode ser um asteroide, pode ser um posicionamento que você expressa muito, você tem muita consciência dessa sábia. E, gente, a quantidade de mulheres que são professoras, são orientadoras, são estudiosas, que têm a sábia predominante, ou seja, em aspecto importante, conjuntando o Sol, Vênus, a Lua no mapa, é enorme. O dia que eu fizer um estudo sobre isso, né, sobre todo o meu trabalho que eu venho fazendo durante esses anos todos com o mapa feminino, aí vocês vão ter noção do que eu já observei ali no coletivamente, quantitativamente. Então, quando eu começo a falar, eu começo pelo arquétipo ou pelo asteroide que é predominante, que é mais importante, está fazendo aspecto ou está em casas mais importantes no mapa daquela mulher. Mas aqui no vídeo não tem predomínio, né? Eu vou de forma aleatória. Então, o asteroide Vesta e o arquétipo da mística. Então, na minha prática, nos meus estudos, a mística, ela é o que conecta a mulher com o seu silêncio, com a sua paz interior e com a sua espiritualidade. É importante a gente entender que a gente vive num mundo materialista, que é o oposto de espiritual, né? Em um mundo bagunçado. A mística ela tende a ser bastante ordeira, tá? Organizada, tanto que um lado dela é virgem e o outro lado, no meu trabalho, um lado da mística de Vesta, né? É virgem e o outro lado é peixes. É esse eixes, peixes e virgem. Então, um lado dela é muito organizado, né? Então, a gente vive num mundo caótico, bagunçado, em um mundo bastante barulhento. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo e eu estou com a janela aberta porque hoje está chovendo muito no Rio de Janeiro e está sem luz aqui. E eu não gosto de luz artificial, tá, gente? Eu já tentei. Quando o canal começou, eu usava ring lights e tudo mais. E
nossa, eu fico super pálida, eu não gosto. Enfim, então eu gosto de luz natural, mas em dias assim não tem luz natural. O que eu tenho aqui é um janelão que eu abro e eu converso com vocês aí, na luz desse janelão. E quando tá chovendo muito, quando tá nublado, como hoje, eu fico desamparada de luz. Mas eu preciso manter a janela aberta e o vizinho está ouvindo música super alto. Então vejam que o silêncio é uma coisa difícil. A gente vive em um mundo que precisa da mística. A gente nunca precisou tanto da mística. Então, esse é o lado em uma mulher em que ela encontra isso, ela encontra silêncio, ela encontra paz. Paz interior é uma coisa difícil às vezes para a mulher, a gente está sempre sendo. Tem sempre alguma coisa enchendo o nosso saco. Você entra na rede social, já tem alguém dizendo que é feio XYZ, que você tem no seu corpo, que você é daquele jeito, e você já. Ai, acabou sua paz. Enfim. Então, esse arquétipo, ele fala como a gente se conecta, em que energia, signo, e em que lugar, casa. Outro arquétipo importante, e asteroide importante, que eu também trato, é o arquétipo da bruxa associado a Lilith. A bruxa sempre será necessária para nós desenvolvermos e entendermos a nossa Lilith interna, porque nós vivemos em um mundo que constantemente tenta nos coletivizar. Então, nós, assim, por uma questão natural, não vou criticar ninguém aqui, mas é muito natural que no mundo as pessoas queiram pertencer a grupos, elas queiram pertencer a coletivos, né? Você está sempre entrando em algum grupo que se identifica com algo e aquele grupo manda. E quando você vê, você está tendo que obedecer tudo que aquele grupo diz. Né? Você já não tem mais a sua individualidade. A mulher, muitas vezes, ela se vê como o mundo a vê. Ela não consegue desenvolver ao longo do seu processo psicológico como eu me vejo. Ela é sempre um espelho da forma como o mundo a vê. Então, a Lilith, ou a bruxa, é fundamental, porque mostra por quais caminhos uma mulher vai encontrar a sua própria voz e vai ser um pouco rebelde, insubmissa, o que é necessário para ser alguém nesse mundo, tá bom? Um indivíduo ser alguém, ter uma identidade. Então, vejam como Lilith é importante no mapa de uma mulher, tá? Extraordinariamente, no caso da bruxa, no caso da Lilith, é interessante observar, às vezes, se ela está enfraquecida no mapa. Se ela está em uma casa. Não vou dar nomes aqui, porque eu não quero que nenhuma mulher se sinta chamada, tá, gente? Não vou falar de posicionamentos nesse vídeo. Mas vamos dizer que ela esteja fragilizada. Por exemplo, tem signos que fragilizam Lilith. Por quê? Porque se esse signo ele se identifica muito com o outro, como essa mulher vai desenvolver suas próprias características é, que combatem, de certa maneira, a coletivização, né? Essa constante repressão da individualidade. Então, tem posicionamentos que aí eu preciso falar. Se eu noto que há uma fragilidade na bruxa interna daquela mulher, então o que pode apontar para uma mulher que tende a se esconder ou a ser dominada, muitas vezes, pelo mundo externo. Um outro arquétipo importante é a sábia. A sábia é associada ao asteroide Pallas, e a sábia representa a nossa capacidade de curiosidade, de crescimento, de maturidade. Então, mulheres que têm, por exemplo, esse posicionamento muito forte no mapa, geralmente são mulheres muito inteligentes, são muito conscientes, são mulheres que buscam crescer no mundo, querem ter uma profissão, mas não é porque elas querem ter poder, não é porque elas buscam saber mais que os outros, ou seja, isso não vem de um lugar de prepotência, isso vem de um lugar de curiosidade, essa vontade de saber todos os segredos da vida, do mundo. Por isso são mulheres que geralmente vão por esse caminho aí de desenvolvimento como pessoa, né? Não só profissionais. Você pode pensar na sua bisavó, uma bisavó sua que era uma pessoa assim muito sábia, que tinha sempre um conselho para dar, que tinha sempre uma visão muito clara das coisas. Ela era uma sábia, ela era uma mulher sábia. Provavelmente Palas estava em certos posicionamentos mais intensos no mapa dela, ou ela acabou desenvolvendo o seu lado sábia, né, por uma necessidade. Às vezes a gente tem que desenvolver. Porque se você, por exemplo, se você é a irmã mais velha ou irmão mais velho, e você tem que tomar conta dos seus irmãos, você não pode deixar o seu irmão botar a mão no fogo para queimar, né? Você às vezes tem que desenvolver mais esse lado feminino da maturidade, da sabedoria. Eu preciso saber para proteger os outros, para ensinar os outros, enfim. Então, essa conexão da mulher com a sua curiosidade, com a sabedoria, com o conhecimento.
A rainha. A rainha também é um arquétipo muito importante. É aquele que nos mostra como senhoras de si, donas da nossa própria existência. É um arquétipo em que a mulher também, por sentir-se validada, valorosa, ela se relaciona amorosamente. Então, é associado a Juno no mapa, o posicionamento por signo, o posicionamento por casa, ok? E a rainha tem a ver com como você se sente valorizada, como você vai encontrar esse lugar de reconhecimento, de ser coroada mesmo. E nós temos também a guerreira, que é representado por Eris, tá? Eris um posicionamento coletivo, então importa muito mais em que casa está e representa onde a gente pega a briga. Eu acho muito interessante no meu mapa, porque eu tenho Eris na casa 11. E eu sou uma pessoa, como mulher, que o meu lado guerreira me faz ser muitas vezes assim muito individual mesmo. A casa 11 é a casa dos grupos, né? Eu nunca me dei muito bem com grupo. Mesmo quando eu tive amiga, quando eu tinha muitas amigas, muitos amigos na escola e era um grupo enorme, eu ainda me sentia só eu. Eu não ia nos mesmos lugares que eles iam, não fazia tudo que eles faziam. Eu ainda era só eu dentro de mim. E acho que esse é um sentimento que acompanha a mulher com a guerreira na casa 11, especialmente no signo de Áries. E para finalizar, nós temos o arquétipo da mãe, que é talvez o primeiro arquétipo, é o arquétipo primário. A mãe é o primeiro amor, ou é a ausência ou é a presença, mas o amor pela figura da nutridora, da mãe, ele está sempre muito presente na psicologia humana e também na psicologia dos animais, tá? É algo que a gente compartilha com os mamíferos em geral. E a mãe, ela, diferentemente da lua, que pode representar no mapa a nossa jornada ancestral, o que a mãe doa para sua filha no útero, em termos de complexos, dores, mas também de talentos, habilidades. Não é isso. Ceres, o asteroide Ceres no nosso mapa, que eu associo à mãe, não está ligado a essa ligação materna. É muito mais como nós nutrimos e como nós cuidamos na nossa vida, das nossas coisas, dos outros. Tem a ver com ser cuidadosa, ser dedicada, ser nutridora, é o dedo verde, né? É essa capacidade que a gente tem de botar a mão em um projeto ou em um bebê, quando você tem um filho, e você fazer aquilo sobreviver e dar certo e ir à frente. Né? Então, mulheres que têm, por exemplo, o arquétipo da mãe, das séries, né? As séries, o asteroide está muito forte, está na casa 1, está na casa 10, enfim, elas têm essa personalidade maternal, mas é um maternal, como eu falei, de cuidar, de nutrir, de ter projetos, de ser muito criativa, né? E podem ser sim muito amorosas, né? A amorosidade, o amparo, a doçura podem sim acompanhar o posicionamento, seja em signo ou casa, do asteroide Ceres e, portanto, do arquétipo, ou seja, da imagem, da face mãe daquela mulher. Nesse canal eu já conversei com vocês sobre Vênus, sobre a Lua no mapa feminino. Eu já conversei sobre vários aspectos, mas eu acho que eu nunca tinha feito. Gente, eu tenho vários vídeos aqui, né? Tem muitos vídeos no canal, então eu não sei. Talvez eu tenha falado, mas enfim. Eu não me lembro agora, assim, de cabeça, de ter conversado com vocês recentemente sobre os asteroides e os arquétipos no mapa feminino. Então aqui está, né? Está respondida uma dúvida que vocês têm, que já me foi feita. E eu espero que isso desperte a curiosidade em vocês de não só descobrir esses posicionamentos no mapa, nos respectivos mapas de vocês, mas também de como você se relaciona com cada uma dessas imagens. Tem uma dessas imagens que te incomoda? A sábia? A bruxa? A mãe? Tem alguma dessas faces que te atrai, você acha interessante? É isso. Observem-se. É sempre importante a gente tomar consciência na nossa vida dos arquétipos, né? É isso. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.